vamos ver uma questão muito bem elaborada sobre taxa de variação, mais precisamente um problema sobre taxas relacionadas. Problemas como esse, você tem uma equação que relaciona duas ou mais variáveis e por meio de uma derivação você encontra uma equação que relaciona também as taxas de variação dessas variáveis. Bem, eu vou ler o enunciado da questão, a gente vai interpretar esse enunciado e tentar solucionar o problema. Vamos lá. Então, despeja-se água em um recipiente de forma cônica, à razão de 8 centímetros cúbicos por minuto. O cone tem 20 centímetros de profundidade e 10 centímetros de diâmetro em sua parte superior. Se existe um furo no fundo e o nível da água está subindo à razão de 1 milímetro por minuto, com que velocidade a água estará escoando quando esta estiver a 16 centímetros do fundo? Então, vamos começar a interpretar. Bom, então está aqui uma ilustração para a gente tentar entender esse enunciado. Tudo começa com um tanque de forma cônica e esse tanque está vazio. Esse é o nosso instante inicial. A partir desse instante inicial em que o tanque cônico encontrava-se vazio, começamos a despejar água para dentro do tanque. Esse tanque começou a ser preenchido, então obviamente que após esse instante inicial, o que você vai visualizar? Você sempre vai visualizar que existe uma certa quantidade de água no tanque e, segundo o enunciado, há um furo aqui na base do tanque por onde escoa parte dessa água. Okay? Mas é claro que se você tirar uma foto em um determinado instante intermediário, o que você vai visualizar? Você vai visualizar esse mini cone aqui constituído de água e que vai ser muito importante para a gente resolver a questão. Ok? Então vamos pensar exatamente no volume de água contido no tanque num instante t. Nós vamos chamar o volume de água contido no tanque, esse volume a gente vai chamar de V. Então vamos chamar de V. Então está aqui o V. V. V é o volume de água contido no tanque num certo instante t. É óbvio que esse volume V, ele é o resultado de toda a água que entrou no tanque até aquele instante t, menos a quantidade de água que saiu até aquele instante. Então a gente vai dizer o seguinte, que o volume V de água contido no tanque, ele vai ser o volume de entrada, ou seja, tudo que entrou até aquele instante, menos tudo que saiu, o volume de saída. Ok? Pronto. No problema, que tem uma série de informações nesse enunciado, pede-se exatamente o seguinte: com que velocidade a água estará escoando quando esta estiver a 16 centímetros do fundo. Ou seja, em um determinado instante, que está bem definido aqui no enunciado, pede-se exatamente a velocidade com que a água está escoando aqui pelo fundo. Ou seja, eu quero a taxa de variação dessa água que saiu, okay, do VS. Então o que está sendo pedido é o VS'. Velocidade é derivada. A velocidade com que a água está escoando. Então é a variação desse volume de saída. Então o que está sendo pedido nessa questão é o VS'. Então é isso que está sendo pedido. Okay? Então nós vamos partir dessa equação. Essa equação que é V igual a V de entrada menos V de saída. E obviamente, como a gente está querendo esse VS', a única forma do VS' surgir
é através da derivação dessa equação membro a membro. Então eu vou derivar essa equação membro a membro. Então já vou derivar. Então a derivada de V, que é V', isso daqui vai ser VE' menos VS'. E mais uma vez lembrando, como a gente quer a velocidade com que a água está escoando, saindo, a gente quer o VS', eu vou isolar esse VS' e ele vai ser o VE', a taxa de variação do volume de entrada, menos o V'. Ok? Pronto, foi só uma troca aqui de membros. Então, tá aqui, né? É daqui. Essa caneta tá horrível. Vou pegar uma pior. Tá aqui. Então, tá aqui. Essa equação aqui que vai me dar a resposta do problema. A resposta do problema é o VS'. Quando a gente olha para isso, né, a gente já sabe que foi pedido para calcular a velocidade de escoamento, né, essa velocidade aqui, e que vai ser essa subtração. A gente percebe que uma dessas derivadas aqui já foi dada. Porque no enunciado foi dito que a água que entra, né, ela entra a uma taxa de 8 centímetros cúbicos por minuto. Então esse 8 centímetros cúbicos por minuto, né, isso daqui é uma taxa de variação. É a taxa de variação do volume de entrada, ok? Então aqui é exatamente o que a gente chamou, ou apelidou de VE'. Ok? Então o VE' é 8. Então a gente pode reescrever essa equação como VS' igual a 8 menos V'. E novamente eu vou destacar, e aí a gente percebe que a gente andou aqui metade do caminho, a gente já tem esse valor e só está faltando para resolver esse problema o V'. Porém, é aqui que reside o maior problema para resolver a questão. Então a gente já sabe que foi pedido isso e que isso depende do V'. Ok? E aí a gente agora vai batalhar para encontrar esse V'. Ok? Então agora, para que a gente tenha o V', é interessante que a gente tenha uma informação sobre V. Então, quando a gente tiver o V, a gente deriva e encontra o V'. Então vamos atrás do V. Vamos lembrar o que é que significa o V. O V foi exatamente o volume de água contido no tanque no instante T. Né? Então é exatamente esse volume desse pequeno cone que surge aqui. E aí, é claro, né, que essas dimensões aqui, raio e altura, elas variam com o tempo e obviamente esse volume não será o mesmo em cada instante. Okay? Então, este V, este H e R são variáveis com o tempo. Mas, num determinado instante T, a gente pode relacionar as variáveis V, H e R. E é isso que a gente vai fazer. E isso é muito simples, porque a gente vai usar a fórmula do volume de um cone. Fórmula conhecida. Então, vamos lá. Qual é o volume do cone? O volume do cone, que é o V, isso daqui vai ser 1/3 da área da base, que é πr², vezes H. Ok? Beleza. E a gente já sabe que a gente vai precisar derivar esse V. E no momento que a gente for derivar esse V, naturalmente surgirão as derivadas de R e H. Surgirão R' e H'. Ok? Porém, se a gente observar bem o enunciado lhe dá a taxa de variação de H. Porque no enunciado foi dito que, né, cadê? O nível da água está subindo à razão de 1 milímetro por minuto. Quando eu digo que o nível da água está subindo a essa razão, isso daqui é a taxa de variação do nível. E o nível é exatamente a altura. Isso daqui é o nível de água. Okay? Então este nível está subindo a taxa de 1 milímetro por minuto. Ou seja, esse 1 milímetro por minuto não é o H, e sim o H', é a taxa de variação do nível. Okay? Então nós temos que o H'
ele é 1 milímetro por minuto. E isso daqui, obviamente, é uma armadilha, porque todas as dimensões foram dadas em centímetro, né? Tudo aqui foi dado em centímetro, a taxa de variação em centímetro cúbico por minuto. Então, se você não fizer a conversão disso daqui para centímetro por minuto, você vai errar. Então, a gente vai fazer essa conversão agora. 1 milímetro por minuto vai ser 0,1 centímetro por minuto. Okay? Então, é esse valor que a gente vai usar quando precisar do... Essa caneta está horrível. Quando a gente precisar do H', tá aqui. Beleza. Aí você percebe, né? A gente vai derivar, né? A gente vai achar aqui o V'. A gente, na hora que a gente for derivar isso daqui, vai surgir naturalmente esse H', mas vai surgir também o R'. E aí você olha para o enunciado e você procura o R' e você não vê. Não foi dado. Foi dada a taxa de variação do nível. A taxa de variação do nível. Mas não foi dada a taxa de variação deste raio. Então, isto sugere que esta variável R é uma variável indesejada. Né? Se a gente puder se livrar desse R e trabalhar apenas com o H, isso vai nos dar um ganho na resolução. Okay? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar destruir esse R, né? Eliminar esse R. Né? E isso pode acontecer se você obtiver uma relação entre R e H. Se eu conseguir uma relação entre R e H, é possível expressar R em função de H. E aí a gente se livra do R. Okay? Se você não entendeu, vai entender agora. Eu preciso relacionar R e H. E esta relação ela vai surgir da observação de dois triângulos. Você tem esse triângulo maior, que é um triângulo retângulo. Okay? Que é um triângulo retângulo que está aqui. E você tem esse triângulo retângulo menor. Observe que eles têm um ângulo em comum e tem um ângulo reto também. Okay? Então eles têm dois ângulos iguais. Isto sugere que o terceiro ângulo também é igual. E mais ainda, que esses triângulos são semelhantes. E quando eu tenho triângulos semelhantes, eu posso usar o fato que os lados homólogos, ou melhor, os lados que são correspondentes, eles são proporcionais. Então há uma proporção entre os lados desse triângulo pequeno e os lados do triângulo maior. Né? Então a gente vai fazer a proporção. A proporção é a seguinte: a gente vai dizer que este lado está para esse, assim como este lado está para esse. Okay? Então R está para H, assim como 5 está para 20. Mas de onde veio esse 5? Foi porque foi dito que o cone tem 10 centímetros de diâmetro na sua parte superior. Então, se o diâmetro é 10, o raio é 5. Além disso, foi dito no enunciado que o cone tem 20 centímetros de profundidade. Então, daqui para cá, você tem 20 centímetros. Ok? Então, mais uma vez, lembrando, a gente vai usar a semelhança deste triângulo maior com esse triângulo pequeno. R está para H, assim como 5 está para 20. Então, vamos fazer isso. R está para H, assim como 5 está para 20. E aí você vai fazer aqui, né, essa proporção, né, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, e aqui facilmente você obtém que R é igual a 5H sobre 20, R é igual a H sobre 4. Ok? Tá aqui. Não sei de onde veio isso aqui não estava aqui não, né? Ok. Bom, beleza, tá aí. Esta igualdade permite que nos livremos da variável indesejada que é o R. Então, a partir de agora, onde tiver R em nossos cálculos, nós vamos trocar por H sobre 4. Então, vamos voltar para o que a gente quer. A gente quer calcular, né, a derivada disso aqui. Então, primeiro vamos simplificar. Então, o nosso V passa a ser 1/3 de π
No lugar do r ao quadrado agora vai entrar h sobre 4 ao quadrado. Estou trocando r por h sobre 4. Então r ao quadrado, vezes h. Daqui concluímos que o volume é igual a π sobre 3 vezes, aqui eu tenho h ao quadrado vezes h, eu vou ter h ao cubo sobre 4 ao quadrado, 16. Então daqui nós concluímos que o V é igual a π h ao cubo sobre 48. Só que nós precisamos do V'. Então nós vamos derivar essa igualdade membro a membro em relação ao tempo. Então a gente está derivando em relação ao tempo. Lembrando que V e H são funções do tempo. O volume varia com o tempo e o H varia com o tempo. Esse H é o nível e foi dito na questão que esse nível está subindo. Então vamos derivar membro a membro. Então o primeiro membro é fácil. A derivada de V é V'. Pronto. Igual. Aqui nós temos uma constante multiplicando. Logo essa constante ela pode ser preservada. Está aqui. Vezes. E aí eu vou derivar o h ao cubo. Lembrando que, como o h é uma função, e elevar ao cubo caracteriza uma outra função, eu tenho uma função de função, duas funções aqui. E isso, obviamente, nos dá uma função composta, e para você derivar uma função composta, você aplica a regra da cadeia. Então eu tenho que derivar o h ao cubo e tenho que derivar o h também. A derivada de h ao cubo, 3h ao quadrado, vezes a derivada de h, que é h'. Pronto. Agora a gente vai achar o V', que é o que a gente está procurando. Então é só substituir os valores. Então vamos substituir aqui os valores. Então o nosso V' vai ser, e dá até para simplificar, né? Esse 48 por 3 vai ficar 16, né? H ao quadrado, H' sobre 16. 48 sobre 3 vai dar 16. Pronto. Ok, vamos substituir os valores. Então V' é igual a π sobre 16 vezes H ao quadrado. Bom, foi dito no enunciado que está sendo pedido aqui a velocidade com que a água estará escoando quando esta estiver a 16 centímetros do fundo. 16 centímetros do fundo refere-se ao nível, né? Então quando a água estiver a 16 centímetros do fundo, então nesse momento o H vai ser 16. Então o H vai ser 16. Então no lugar do H ao quadrado, 16 ao quadrado, vezes H'. O H' a gente até converteu aqui, é 0,1. Então vamos lá, 0,1. Daqui você tira que V' é igual. Vamos fazer o cancelamento. Aqui sobra 16. 16 vezes 1/10 vai dar 1,6. Então eu tenho 1,6 π centímetro cúbico por minuto. Isso é o V'. Só que nós não queremos o V'. Se você tiver uma memória boa, você vai perceber que o que a gente estava querendo era o VS'. A velocidade com que a água está escoando, né? Ou seja, é a taxa de variação do volume de saída. Então, isso daqui é 8 menos V'. Então, o nosso VS', que é o que a gente está querendo, é 8 menos V'. Só que o V' a gente acabou de calcular. O V' é 1,6 π. Ok? Então, obviamente que, como no enunciado não foi feita nenhuma proposta de aproximação, não foi dito coisas do tipo adote π aproximadamente 3,14, então como isso não foi dado, então com isso a gente já tem a resposta. Então a velocidade com que a água estará escoando, né, através do furo é 8 menos 1,6 π centímetro cúbico por minuto. Esta é a resposta do problema.